Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá amigos, estamos chegando com mais um ADV Jus TV. Agradeço a você por me acompanhar sempre na TV RP Canal 9 da NET, através também das redes sociais, do Facebook, do Instagram e com o nosso site que é o advjus.net. Muito obrigado da companhia de sempre, ok? Hoje nós vamos apresentar para você um programa especialíssimo. Vale a pena você conferir participações conosco aqui no ADV Jus, no ADV Especial. Veja aí. Legal comigo aqui no estúdio o Dr. José Roberto Reis da Silva, meu parceiraço aqui de ADV Especial, especialista na área do direito do agronegócio, que aceitou o nosso convite para que a gente possa discutir aqui algumas questões de extrema relevância no direito do agronegócio. Muito obrigado da presença, doutor. Eu que agradeço mais uma vez, sempre um prazer estar aqui. Tá certo. Doutor, a gente está sempre aí envolvido com questões que às vezes surgem dúvidas, né? Numa área do direito, para alguns que é uma área até nova, né? Vamos dizer assim que é uma área emergente que está aí segurando, mostrando a que veio ao Brasil. Eu gostaria que inicialmente o senhor desse alguma referência, né, com relação aos contratos de arrendamento rural. Doutor, em breves palavras, o que a gente pode refletir com esse tema que eu sei que é de muita relevância? Bom, o arrendamento rural é o contrato onde o possuidor de uma fazenda, de uma gleba rural, cede a posse daquele imóvel para que um terceiro, que não é o proprietário, nela possa explorar, produzir com agricultura, pecuária, enfim. E entre eles é combinado uma remuneração fixa, uma remuneração mínima pelo uso daquela posse. Isso é um contrato de arrendamento rural. Certo. Doutor, agora o que a gente pode falar com relação à fixação dessa remuneração? Ela pode ser em espécie? Ela precisa ser em dinheiro, em moeda corrente, o que não é muito comum no dia a dia. É muito comum vermos contratos de arrendamento onde as partes combinaram o pagamento em quantidade de arroba de boi ou de sacas de soja. Pelo Estatuto da Terra isso está errado. O preço tem que ser em moeda corrente, como por exemplo 10 mil por alqueire arrendado. Certo. Normalmente, né, as pessoas quando elas vão celebrar esse tipo de contrato, quem traz já o contrato praticamente pronto, ou seja, uma empresa, é o arrendatário. E às vezes o dono da terra, no caso o arrendante, ele não tem esse feeling, né, esse cuidado. Quais são as implicações que podem ser advindas desse erro, entre aspas, aí, no caso desse contrato precisar ser executado? Exatamente. Se a cláusula for fixada em quantidade de produtos, ferindo o Estatuto da Terra, essa cláusula é nula. Então, se o arrendatário não pagar o valor combinado, né, e o arrendante precisar executar o contrato, a nulidade da cláusula faz esse título perder a força executiva. Então, o dono da terra não vai conseguir já entrar executando, cobrando aquela dívida. Ele precisará de uma ação de conhecimento que, para quem tem um pouco aí já de conhecimento, sabe que é muito mais demorado do que uma ação de execução de título extrajudicial. Sem dúvida, e muito mais também, além de ser muito mais demorado, evidentemente mais cara também, né, mais doutor? Cara, né, e que gera ali alguns obstáculos para a continuidade do negócio, muitas vezes complicados. Doutor, normalmente o contrato de arrendamento rural, ele tem ali um prazo, a gente tem conhecimento de contratos de até de 5 anos, de pelo menos de 36 meses, né? Quais são as implicações que pode ser verificadas no caso da não observação daquela notificação, que eu sei que também que tem um prazo que eu gostaria que o senhor falasse? Exatamente. Quando o contrato se aproxima do seu final, caso o dono da terra tenha recebido propostas de terceiros para assumirem ali aquele arrendamento, ele tem até 6 meses antes do término do prazo para notificar o arrendatário atual e dar a ele a oportunidade de igualar aquelas propostas e exercer o seu direito de preferência. Se ele não observar esse prazo de 6 meses, o contrato será automaticamente renovado com o arrendatário atual. Certo. E a renovação
ela vai ser pelo mesmo prazo do contrato. Se for 3 anos, é 3 anos. Se for 5, vai ser por esse prazo. Exatamente, renova-se em todos os seus termos. Se eram 5 anos, serão mais 5 anos. Se o preço era R$100 mil, continuará sendo R$100 mil. Todos os seus termos, multa, será tudo observado. Doutor, e no caso de mudança lá de paradigma, de ideias, né? No caso, o proprietário da terra, ele quer fazer sim uma venda. E na venda ele não conseguiu se acertar ali com o arrendatário, o contrato ainda está vigente, ainda tem a possibilidade dessa notificação dos 6 meses aí. Qual é o procedimento? Ele pode fazer uma venda para uma outra pessoa, um terceiro estranho ali, né? Esse aspecto é um dos mais importantes aí dentro do contrato de arrendamento. Caso o proprietário, arrendante no caso, decida vender o imóvel, ele precisa comunicar ao arrendatário para que ele exerça o direito de preferência. Mas no dia a dia, essa comunicação ela é precária. Ele apenas diz o seguinte, em simples palavras: pretendo vender o imóvel e me diga se você tem interesse de comprar. Não é assim. Ele tem que comunicar ao arrendatário dizendo: olha, já tenho uma proposta no valor de R$1 milhão, por exemplo, para recebimento à vista. Ele tem que notificar o arrendatário com condições do arrendatário decidir se aceita ou não a venda do imóvel. Tem que ser bem específico. Tem que ser específico, com a negociação bem detalhada. Caso o arrendatário não exerça o direito dele de preferência, aí ele está liberado, está autorizado a vender para terceiros nos termos daquela proposta. Doutor, e as implicações não cessam por aí, né? No caso dele for lá passar o documento no cartório, ele também tem que ter algumas cautelas. Ele tem que observar os termos daquela proposta. Se ele comunicou o arrendatário para exercer a preferência por R$1 milhão, por exemplo, e depois outorgar essa escritura por R$500 mil, passar abaixo daquele valor, ao arrendatário ainda cabe o direito de depositar o valor da escritura e exercer o seu direito de preferência. Então, às vezes, aquela situação que, no caso, foi tomada com aquela, vamos dizer assim, aquela pseudo intenção de levar vantagem e não pagar um imposto de renda, às vezes, mais alto, o tiro pode sair pela culatra. Pode gerar um problema aí muito grande. Tá certo, é isso mesmo. Olha, eu falei com o Dr. José Roberto Reis da Silva, meu colega, ele é especialista na área do direito do agronegócio. Eu quero te agradecer imensamente, doutor, a presença mais uma vez com a gente aqui no nosso ADVJus. Muito obrigado, ok? Eu que agradeço, doutor. É sempre uma honra estar aqui na presença de vocês. Tá certo. Ok, agora nós vamos falar a respeito de prática processual penal com o doutor José Ricardo Romão. Olá, amigos do ADVJus. Na última quarta-feira, dia 30 de outubro de 2019, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei número 13.894 de 2019, a qual trouxe importantes alterações para a Lei 11.340 de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, que já completa aí pouco mais de 13 anos de vigência, criou diversos mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo no campo penal e processual penal. No entanto, mais do que o caráter pedagógico da sanção penal, sabemos que, não raramente, a violência doméstica também reflete fortemente no núcleo familiar, notadamente quando a mulher, vítima de violência doméstica, pretende romper o enlace amoroso com o cônjuge ou o companheiro agressor. Daí começam os novos desafios junto às varas de família. Nesse trilho, salta aos olhos a Lei 13.894 de 2019, que trouxe relevantes inovações. A grande novidade legislativa é que, a partir de agora, as ações de divórcio, separação, anulação de casamento ou dissolução de união estável, em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, terão prioridade de tramitação. É isso mesmo. A mulher que é vítima de violência doméstica e quer se separar de seu marido ou companheiro agressor, além das medidas protetivas da Lei Maria da Penha, ela poderá requerer também nos procedimentos judiciais de família a tramitação prioritária. Nessas ações de família também, onde figura como parte vítima de violência doméstica familiar, passa a ser obrigatória a intervenção do Ministério Público, mesmo que não haja interesse de menores ou incapazes no processo.
E uma outra grande novidade é o dever da autoridade policial, quando do registro do boletim de ocorrência, informar a vítima acerca da possibilidade de assistência judiciária gratuita para a propositura dessas ações de família. E a autoridade judicial deverá, inclusive, encaminhar a vítima aos órgãos competentes para o juizamento dessas ações. A nova legislação previa ainda que as ações de família, no caso de violência doméstica e familiar, seriam de competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, e não mais das varas de família. Mas esse trecho da lei restou vetado pela Presidência da República, ao entender incompatibilidade com o interesse público. Ou seja, as ações permanecem nas unidades judiciárias de família. Só nos resta examinar que a nova legislação permite uma atuação conjunta entre as varas criminais e as varas de família, garantindo-se a integridade física e moral da ofendida, além de uma justa punição do agressor e consequente afastamento do núcleo familiar. Lisonjeado com a sua audiência, despeço-me, desejando a todos uma ótima semana. Até breve. Legal, nesse finalzinho de primeiro bloco eu quero chamar para vocês a nossa estante jurídica. Veja. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Lei de Execução Fiscal, comentada e anotada. Autoria Arthur Moura. Já está na 3ª edição. Editora Juspodium. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Ok, intervalinho, voltamos já. Aguarde. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legali Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, comigo aqui no estúdio, meu colega, parceiraço de ADV especial, Dr. Roberto Guimarães, ele que é especialista na área do direito urbanístico e aceitou o nosso convite para vir falar justamente a respeito de algumas questões relevantes e atinentes à sua área de domínio. Dr. Roberto, muito obrigado da sua presença, viu? Aqui mais uma vez conosco no ADVJus, tá? Eu que agradeço, Marco. Tá certo, doutor. O objetivo, do direito urbanístico é organizar espaços habitáveis com boas condições de vida na comunidade. Eu te pergunto o seguinte: existe essa consciência aí em nível de municipalidade, não só aqui de Ribeirão, doutor? Olha, infelizmente está muito distante isso, né? A política urbana hoje é centrada no plano diretor do município. Eu costumo dizer que o plano diretor do município, ele substitui qualquer promessa de campanha. Basta que o candidato diga o seguinte: olha, minha promessa é cumprir o plano diretor. Mas isso nem sempre acontece. Certo. Doutor, agora que a gente às vezes imagina é que assim, aqueles municípios que têm um recurso maior, que tem evidentemente aquele governante que tem também uma certa experiência, no trato com as questões que são relevantes, no caso aqui o nosso direito urbanístico, existe, quem sabe, talvez uma melhor facilidade ou talvez até vamos dizer assim, entre aspas, uma boa vontade com o tema. É isso mesmo? Falta boa vontade. Eles dão relevância para outras temáticas, né? É aquilo que a gente sabe. A obra tem que aparecer, que tem que trazer um retorno eleitoreiro, né? E o urbanismo
em todos os sentidos, né, que poderia dar aspecto de sustentabilidade, aspecto de modernização e garantir vida digna ao cidadão. Mas nós temos um exemplo na prática, aqui uma cidade perto de Ribeirão Preto, que saiu das sombras e hoje é considerada a segunda cidade que dá retorno de cidadania, né, para os moradores, que é São José do Rio Preto. Puxa vida. Não está tão longe, né, doutor? Pois é. É isso mesmo. Agora, com relação ao plano diretor, né, que deve ser sempre aprovado pela Câmara Municipal para cidades aí com mais de 20 mil habitantes, o que a gente pode refletir nesse viés com relação, vamos basear aqui pelo menos no estado de São Paulo? Tá, seguinte, bom, em primeiro lugar que há um projeto do governo federal agora, que é a reforma administrativa, para extinguir vários municípios, né? Que são esses municípios geralmente abaixo desse número. Eles alegam ser deficitários. Bom, na verdade o plano diretor é uma obrigação do município, a partir da Constituição de 88 e posteriormente do Estatuto da Cidade, ganhou muita relevância e os municípios que detêm o plano diretor, eles são obrigados a rever, modernizar esse plano diretor cada 10 anos. Isso não acontece. Ribeirão Preto era para ter revisto o plano diretor em 2013 e ele foi aprovado em 2018. E dele derivam mais outras tantas leis, certo? E, na verdade, é um projeto que sai do Executivo, ele nasce no Executivo, tem que ser iniciativa e ele é discutido no Executivo, garantindo transparência através de audiências públicas. Esse governo, de uma maneira inusitada, enfrentou o tema e já foram realizadas 90 audiências públicas. Isso é inédito em Ribeirão Preto. Bom, agora vai para a Câmara ser discutido lá, e lá também tem que ter discussão popular de novo, câmaras temáticas e discussão popular, principalmente se acontecer a apresentação de substitutivos ao texto, né? Emendas, novas disposições, aí tem que ser rediscutido, tá bom? Mas vamos ver o que vai acontecer, não é verdade? Vamos esperar com boa vontade. O papel é tudo bonito, o papel aceita tudo. Precisa ver se ele vai ser aplicável e respeitado, né? É mais importante, né? Agora, um tema bastante atual, o pessoal gosta muito, né, doutor, de falar de um tema que se chama sustentabilidade, né? A pergunta é o seguinte: dentro do direito urbanístico, as chamadas cidades sustentáveis, isso é possível nessa realidade nossa atual, doutor? Não é possível. Não é. Isso tem que ser um plano de médio e longo prazo, porque as cidades não nasceram dessa... Falar é fácil, né? Falar é fácil. Então tem uma série de situações, a sustentabilidade ela tem que ser... Você tem vários conceitos, né? E aí, desde meio ambiente até... digamos, a reciclagem de material e tudo mais, né? Então, mas ninguém enfrenta, né, como deveria enfrentar, entendeu? Precisa cautela e parcimônia para abordar um tema desse naipe, né? Na verdade, a questão é cultural, né? Há uma dificuldade muito grande do Executivo implantar a sustentabilidade porque a população não dá o retorno que deveria dar, né? Aqui em Ribeirão foi implantado por etapas as caçambas de sociais, para coleta de material de descarte. E agora elas estão sendo transformadas nos ecopontos e tudo mais, né? E aí a população, ao invés de descartar esse tipo de material, eles descartam lixo orgânico. É uma questão cultural também, né? Doutor, agora tem um autor aí que escreve, né? Evidentemente. Doutor, tem um autor famoso que aborda direito urbanístico, né? E ele fala que esse ramo do direito é considerado uma disciplina
assim, que ela não tem autonomia própria, porque justamente ela se confunde com, assim, inúmeras outras matérias. De uma certa maneira, eu acho que ele tem um pouco de razão. O senhor concorda? Sim, eu costumo dizer, no direito nós sempre temos, a gente sempre se enfrenta a teses, né? Eu costumo dizer, principalmente o advogado, que na minha opinião é o operador nato do direito, né? O mais importante, eu costumo dizer que a gente precisa descer do muro. Para você, tudo que você matéria de direito, você tem que adotar uma posição, um posicionamento. E o urbanismo, eu particularmente entendo ele inserido no direito administrativo, está umbilicalmente ligado. E aí, você dizer, ele não é ainda uma matéria, um ramo do direito que já é Completamente sedimentado. Entendeu? Então, ele estava muito vinculado, obviamente, por isso que ele esbarra em outras matérias. Uma delas o direito ambiental. Direito ambiental. Então, ele acaba fazendo um elo, digamos assim, do direito administrativo, direito ambiental. É isso. Doutor, é complicado. Agora o que o senhor acha, né? O pessoal, inclusive, essa pergunta chegou para mim agora aqui, viu, doutor? Doutor é especialista na área do direito urbanístico. Eles estão perguntando o seguinte: as autoridades municipais, de uma maneira geral, dão atenção necessária para o viés urbanístico? O doutor já falou que não, mas... Felizmente, se tenta. É aquilo que eu falo, olha, a gente tem que entender o seguinte, o governo nenhum consegue implantar o que determina a lei se não houver uma contrapartida do cidadão, tá? Então, aquilo que a gente, aqui em Ribeirão Preto, nós estamos sofrendo já há bastante tempo, porque nós tivemos um viés urbanístico, mas na legislação, nós tivemos em pouco espaço de tempo 2 leis declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, Ribeirão Preto, aos olhos do Tribunal de Justiça de São Paulo, é uma luzinha vermelha. Olha, meus amigos, eu falei com o doutor Roberto Guimarães, meu parceiro de ADV especial, especialista na área do direito urbanístico. Obrigado da participação. Eu que agradeço a sua disposição, Marco. Sempre uma honra. Legal. Agora, prática processual e sucessões, com o doutor Sérgio Oliveira Dias. Veja aí. Olá, amigos do ADV Jus, Sérgio Dias para tratar com vocês hoje sobre distinguir a figura desse empregador, porque hoje nós temos uma multiplicidade muito grande de tipos de empresas em funcionamento. Lembrando que a personalidade jurídica da empresa não se comunica com a personalidade jurídica do seu dono, a não ser naqueles casos em que se trata de firma individual, que aí existe uma confusão entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do empregador. Neste caso específico da empresa individual, os empregados devem se habilitar junto aos herdeiros daquele empregador, onde o próprio contador fará um levantamento dos bens, dos valores a serem pagos a esses funcionários, e com a liquidação e o encerramento das atividades da empresa, esses funcionários irão receber. No caso de haver um concurso de credores entre aqueles empregados e outros credores, imaginemos, por exemplo, um banco, um financiamento, ou mesmo os fornecedores de matéria-prima ou de materiais, é preciso que haja a preferência do crédito trabalhista no recebimento dos haveres dos pagamentos. Na dúvida, o empregado deve procurar o seu advogado de confiança para que ele entre com a reclamação trabalhista contra a empresa para ver assegurado o seu crédito e a preferência no recebimento. Em se tratando de uma empresa regular, uma limitada, a mesma situação, o empregador deve procurar um advogado de sua confiança. Em primeiro lugar, o empregado deve checar se a empresa irá ou não encerrar as suas atividades. Porque quando existe a morte do sócio empregador, normalmente no contrato social já se estabelece quem vai suceder. E essas pessoas é que passarão a responder pelas obrigações da empresa. Se essas pessoas entenderem que é o caso de encerrar as atividades da empresa, terá que convidar todos os funcionários para fazer uma explanação e uma demonstração dos valores a serem pagos e fazer uma liquidação da empresa com o encerramento das atividades.
Caso esses funcionários se sintam prejudicados, devem procurar o seu advogado de confiança para que eles possam, perante a Justiça do Trabalho, ver assegurado os direitos de crédito e a preferência no recebimento. E neste caso, todos os bens da empresa respondem preferencialmente aos créditos trabalhistas. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima. Ok, momento mais que importante para nós aqui do ADVJus TV. Sempre digo, gosto muito, é o momento divino. Veja aí. Vinho era Chardonnay, vinho branco seco. Seu olfato, aromas de maçã e pera frescos, complementados pela nota tropical do abacaxi. O seu paladar é fresco, com nuances de milão e damascos, que contribuem para uma complexidade do exemplar. Uva você já sabe, é Chardonnay. Ele é produzido na Serra do Sudeste, no Rio Grande do Sul. Sua harmonização é perfeita com queijos cremosos, carnes brancas, molhos leves e frutos do mar. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Legal, finalzinho de mais um ADVJus TV. Agradeço imensamente a você por me acompanhar sempre, por nos acompanhar através do nosso site, através das redes sociais, do Instagram, do Facebook. Peço que você, por favor, inscreva-se em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Estamos conversados, fico por aqui. Um forte abraço e até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.